Textos são utilizados em todos os aplicativos. Precisamos de textos para exibir nomes de menus, para mostrar uma mensagem que aparece na tela e também para mostrar o título de uma tela. E como que a gente faz isso com os Amarinforms? A gente tem um controle chamado Label e é com ele que a gente pode representar textos no aplicativo. Nesse vídeo você vai ver como usar o label, customizar a cor da fonte, o alinhamento, enfim, o que é relacionado a esse controle. Beleza? Bora lá então! Para representar um texto na tela, usamos o controle Label, e para inserir esse texto, usamos a propriedade Text. Então, inserimos o texto desejado e fechamos a tag do controle. Ao salvar, o texto já aparecerá nos devices. Para alterar a cor do texto que inserimos, usamos a propriedade TextColor. Essa propriedade espera uma cor do framework, que pode ser informada usando as cores nomeadas ou então definida através de um valor hexadecimal. Para alterar a cor de fundo do texto, usamos a propriedade Background Color. Ela pode receber os mesmos tipos de valor que a propriedade TextColor. Para alterar o tamanho do texto, usamos a propriedade Font Size, onde podemos definir o tamanho usando um valor absoluto ou usando o tamanho das fontes nomeadas pelo sistema. Usar os valores de fontes nomeadas é importante para a acessibilidade, pois eles respeitam as configurações de acessibilidade realizadas no device. Para este exemplo, vou usar um tamanho de fonte absoluto para facilitar a explicação. Para alterar o tipo de fonte, usamos a propriedade FontFamily, onde informamos as fontes que estão instaladas no sistema operacional. Podemos utilizar fontes customizadas, mas não vamos abordar isso agora. É importante lembrar que as fontes disponíveis em cada sistema operacional são diferentes, então vou descartar essa propriedade agora e deixar isso para um capítulo avançado. Existem alguns atributos que podemos customizar nas fontes. Para isso, usamos a propriedade FontAttributes, onde podemos ajustá-la como bold, italic ou combiná-las, separando os valores por vírgula. Podemos também decorar um texto usando a propriedade TextDecoration, onde podemos inserir um efeito de texto riscado, sublinhado ou combiná-los, igual fizemos na propriedade anterior. Existem também algumas transformações que podemos fazer no texto, e fazemos isso através da propriedade TextTransform. Com ela, podemos alterar o texto para deixar todas as letras minúsculas ou maiúsculas. Para ajustar o espaçamento entre caracteres, usamos a propriedade Character Spacing, onde informamos um valor absoluto. Em textos grandes, talvez seja necessário limitar a exibição dos caracteres. Para isso, usamos a propriedade Line Break Mode. A configuração mais comum é Tail Truncation, onde o texto é truncado no final e é inserido 3 pontos no final do texto, indicando que o mesmo não acabou. Mas o texto também pode ser truncado no começo, com Head Truncation, no centro com Middle Truncation, o truncamento pode ser ignorado com a propriedade NoWrap, ou ao invés do truncamento, pode ser feita a quebra de linha entre caracteres usando o Character Wrap. A opção padrão é a Word Wrap, que faz a quebra de linha por palavras. Podemos também configurar a quantidade de linhas que queremos exibir, usando a propriedade Max Lines. O texto pode ser alinhado horizontalmente com a propriedade Horizontal Text Alignment. Por padrão, ele é alinhado com o valor Start, mas podemos configurar como End ou Center. Também podemos alinhar o texto verticalmente, com a propriedade Vertical Text Alignment, que funciona com os mesmos valores da propriedade de alinhamento horizontal.
Agora que você já sabe trabalhar com Label, vamos ver como é trabalhar com os demais controles. Te vejo no próximo vídeo.